Joana? Boa tarde a todos. Com muita alegria a gente se reúne nesta data tão especial, né? Para que os pais hoje recebam nossas vibrações de luz, estando ele aqui conosco no plano espiritual, que eles recebam a nossa homenagem, a nossa deferência, a nossa gratidão. E para iniciar os trabalhos, então, eu peço a Tissuco para fazer a prece inicial, seguida da Guadalupe, que fará a leitura do livro Palavras de Vida Eterna. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, colegas de fé. Vamos serenando nossos corações, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e vamos agradecer, primeiramente, por podermos estar aqui reunidos, pedindo para que nossos amigos espirituais possam nos orientar a termos uma compreensão mais clara, mais precisa e mais evoluída sobre a lição de hoje e de toda a nossa dissertação sobre o Evangelho de hoje. Muito obrigada, graças a Deus. Assim seja. Palavras da Vida Eterna, lição 79, pacifiquemos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 9. Não adianta estender a guerra nervosa. A contradita esperar-te-á em cada canto, porque a paz é fundamento da lei de Deus. Observa as catástrofes que vão passando. Você se encontra, o homem faz-se o lobo do próprio homem, destruindo o campo terrestre. Mas Deus, em silêncio, determina que a erva cubra de novo o solo, colocando a flor na erva e formando a fruta no corpo da própria flor. Vulcões arruinam extensas regiões, mas Deus restaura as paisagens dilaceradas. Maremotos varrem cidades, mas Deus indica-lhes outro lugar e ressurgem mais belas. Terremotos trazem calamidades, aqui e ali, mas Deus reajusta a fisionomia do globo. Moléstias estranhas devastam populações inteiras, mas Deus inspira a cabeça de cientistas abnegados e liquida as epidemias. Tempestades, de quando em quando, sacodem largas faixas de terra, mas Deus, pela força da natureza, faz o reequilíbrio de tudo. Não te entregues ao pessimismo, em circunstância alguma. Tudo pode ser. Agora, diante de ti, aflição e convulsão, contudo, tranquiliza a vida em torno, quando puderes, porque a paz chegará pelas mãos de Deus. Eu acho que essa lição, ela reflete muito tudo o que aconteceu com a gente nesses últimos anos, né? Os pacificadores, eu relaciono muito assim, aquelas pessoas que se unem para tentar melhorar o que a gente mesmo destruiu. A gente passou pelo Covid, a gente fez uma vacina, humanidade, a gente fez uma vacina em tempo recorde, porque a gente estava vendo que a catástrofe estava atingindo a todos, sem medida, sem ser rico, pobre, país evoluído ou não, estava acabando com todo mundo, com a gente mesmo, como seres humanos. E, no entanto, isso abriu o coração das pessoas e compartilharam conhecimento ao ponto de poder diminuir a mortalidade da doença. Assim como a gente vê as calamidades que têm surgido, as inundações que aconteceram no sul, provocadas pela própria pessoa, porque se a gente parar para pensar, a gente provocou isso, né? A gente não respeitou a natureza, a gente tentou comandar a natureza e mesmo assim a gente sofreu e se lamentou na hora, mas estão surgindo novas coisas, novas situações e a gente está crescendo como seres humanos também para sermos obrigados um pouquinho
apanhando um pouquinho cada dia, mas somos obrigados a tentar melhorar a nossa própria índole. Agora temos a catástrofe que aconteceu com a queda do avião, por quê, como, a gente não sabe os detalhes, mas sabe que a gente perdeu seres humanos dentro, que o pânico deles terem, não sei se vocês viram as imagens, o pânico que deve ter dado naquela hora das voltas que o avião dava antes de explodir e a gente ver aquela fumaça toda, de repente poderia ter acontecido mais próximo da gente, poderia ter acontecido com a gente, mas de fato aconteceu com nós, seres humanos. Se estamos sofrendo ou não, às vezes a gente não sabe interpretar o que está acontecendo, mas sem dúvida, logo depois, alguma coisa boa vai surgir, alguma coisa que previna esses desastres, alguma coisa que nos faça melhores, algo que nos ensine, até no nosso dia a dia, os maiores problemas que a gente passa, convivência com familiares, convivência com marido, perda de maridos, perda de família, perda de pais. Às vezes, esses momentos derrubam a gente de um jeito, mas se a gente tiver a fé que a dona Carmen tem, e eu admiro muito, essa esse tamanho de conhecimento, que isso vai passar e a gente vai aprender alguma coisa com tudo isso e a gente vai melhorar. Eu acho que nós somos realmente filhos de Deus, porque Ele nunca nos abandona. A gente só não entende na hora, mas a gente melhora. É só isso mesmo. Deixo com vocês. Obrigada, Guadá. Quem se aventura a falar um pouquinho, a Guadá falou tão bem também, né? É uma lição que faz buscar dentro de nós inicialmente, né? Porque toda e qualquer mudança não está fora, né, gente? Toda e qualquer mudança começa internamente. Quando a gente busca a paz, a pacificação, eu acho que no primeiro momento a gente tem que buscá-la dentro de nós, né? Tentar apagar ou diminuir os nossos trovões, as nossas borrascas, tentar confiar mais no Pai, né? Tentar entender a luz maravilhosa que Jesus nos trouxe com esse Evangelho, para acalmar a nossa dor, a nossa tristeza, a nossa aflição. Então, quando para e fala em pacificar, para mim, primeiro significa eu me acalmar, eu me situar dentro do universo, sendo filha tão amada pelo Pai. Para isso me dá uma segurança e um conforto de que eu não estou só. E para me trazer essa paz que a gente às vezes busca tão externamente. Mas também a palavra pacificar me traz a sensação, acho que sumiu aqui, voltou. Me traz também a sensação plena de que nós temos que ser sempre moderadores, né? Moderadores do bem, da alegria, da harmonia, né? E dentro do possível, a gente silenciar quando é necessário, né? Dentro do possível, a gente fazer o silêncio da nossa boca em relação às coisas que acontecem. Primeiro, interiorizar o acontecimento para depois externar. Como isso é difícil às vezes, né? Às vezes as tentações, os momentos da vida nos pegam tantas peças. Quando a gente vê, a gente já atropelou na palavra, ferindo muitos, né? Então, pacificar também, eu acho que a gente ter paciência e a gente saber ouvir. A gente não julgar, né? Você está ali dentro de uma situação, vendo irmãos como você, passando em grande sofrimento, ou sendo causa de sofrimento, mas não te dá o direito de julgar, né? Então, eu acho que tudo isso tem que ser trabalhado dentro da gente de uma forma bem pacífica, com um olhar, assim, de compaixão em todas as situações. Então, para mim, pacificar é muito isso, da gente tentar ser esse instrumento de Deus, né? Dentro do ambiente onde a gente vive, onde a gente compartilha. Ao mesmo tempo, também, eu acho que pacificar
É você fazer o que a gente faz todos os dias aqui. Quando a gente se reúne, vibrando amor e luz para o planeta, pedindo para os nossos irmãos assistidos, pedindo pela nossa família, por todos. Isso também é uma forma de pacificar, de tentar atenuar o sofrimento do outro, mesmo que a gente sequer conheça esse outro. Mas a gente sabe que é nosso irmão, porque o nosso Pai é um só. Né? Quando a gente vê as grandes catástrofes que têm acontecido no Brasil, e que não é de hoje, que há muitos anos atrás a gente não via isso acontecer no nosso país. Agora tem sido de uma forma muito frequente. E a minha resposta sempre é: não se agonie, não se desespere. Faça um minuto de prece para todos aqueles que foram levados de forma muito súbita e para aqueles que perderam ou que tiveram a separação tão súbita. Mas compreenda que Deus não erra. Então, quando eu penso nisso, eu falo: Deus não erra, está tudo certo. Que a gente tenha a resiliência, a gente tenha a fé e a confiança. Mas não significa que nós temos que ficar de braços cruzados. Aquilo que gerou um acidente, seja ele erro técnico, erro mecânico, o que for, tem que ser averiguado. A gente tem que correr atrás para que esses acidentes não aconteçam. Mas que quando aconteçam, a gente tenha essa tranquilidade de saber que todos estão amparados, porque Deus zela por cada um de nós, né? Então, toda vez que tivermos a oportunidade de ouvir uma má notícia, seja ela de que país que for, de onde quer que seja, que a gente apazigue e pacifique o nosso coração, com muita fé, com prece e com vibração de muito amor, para que todos aqueles irmãos sejam envolvidos numa luz que nasça dentro de nós e que se espalhe por todos de uma forma única, porque é isso que o Cristo quer de cada um de nós. Não se escandalize, se solidarize com fé, com prece, com vibrações e com amor. Então, pacificar é uma palavra muito forte, mas que eu acho que começa tudo dentro de nós. E quando eu não consigo pacificar, eu me sinto derrotada, porque o conhecimento nos traz uma cobrança interna enorme. E quando eu gero sofrimento, eu sofro, porque eu percebo e tenho consciência de que eu não pacifiquei. E quantas vezes eu faço isso? Eu estou em franco exercício do pacificar. Não é fácil para nenhum de nós. Eu acredito que cada um de nós tenha seus momentos de tumulto ou de impulsividade, onde ao invés de ser pacificador, como é que se diz? Causa, né? Causa problema. Então, eu acho que para nós que temos um pouco de conhecimento, quando a gente esbarra nisso e vê que a gente não conseguiu pacificar, a dor maior é nossa, por entender ainda que estamos caminhando em passos lentos para essa paz que o Cristo espera de nós, essa união. Graças a Deus. Vou deixar vocês falarem, porque senão eu enrompo à tarde. Né, dona Carla? Quem fala muito é assim. Ah, é, graças a Deus que você fala, né? Maravilhoso. Eu falo que muitas vezes o silêncio também é pacificar, né? Porque você tem vontade de falar um monte de coisa. Por quê? Blá, 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 blá. Aí você vai falando, vai falando. Aí, de repente, você vê que o tumulto não é do outro, o tumulto é teu, né? É você que está toda tumultuada, né? É você que está toda alterada. O outro só fica ouvindo e fala: nossa, credo, que é isso? Aí depois você se acha ridícula. Você fala: meu Deus, olha o que eu fiz. Agora que eu devia dar o exemplo, né? Ficar quieta, tal, fingir que não vi. Mas não, aí já foi. Então a gente não pode levar esse título, não. Esse título aí, ele é muito especial. A gente pacifica quando está com a certeza que fez o melhor.
Agora eu deixo aqui uma pergunta para nós, né? Será que a gente tem sempre a certeza que eu fiz o melhor? Pois é. Normalmente a gente fala, e se poderia ter feito isso e aquilo, não é? Mas na verdade, o pacificador é aquele que tem a certeza que fez o melhor. E nós sempre fazemos o melhor que podemos e que sabemos, porque é o nosso limite. Rosinha, desculpa aí. Manda ver, minha filha, manda ver. Pacifica. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Essa coisa de pacificar, eu penso que, se for analisar, a gente faz isso nesse estudo, na vibração. Quantas dores não são trazidas, né, a público, né? Dores nossas, dores de pessoas próximas a gente, que estão sofrendo, e a gente coloca o nome, faz a vibração, faz o trabalho né, de a distância. Então, a gente não está lá do lado dele, mas a gente está pacificando aquela pessoa que pede, a alma, o coração daquele que pede por aquele outro que ele ama, que está sofrendo, né? Então, pacificar é isso, é levar a paz, é levar a esperança para o outro. Aí você vai dizer, mas você está tão cheio de esperança assim, você está com tanta paz assim, como a dona Carmen falou. A gente não está com essa paz toda, né? Mas ainda assim, eu sempre penso, quando a dor do outro for maior que a minha, eu guardo a minha dor, eu deixo lá de lado e vou atender a do outro, né? Ou quando a gente está, tipo assim, sei lá, outro dia a gente está lá na fila do supermercado, alguém está com pressa, está com algum problema, e você está assim, tá, é a sua vez. Não, pode passar na minha frente que eu espero mais um pedacinho. Aí você vai dizer, eu posso esperar. Ele também poderia, mas você esperando, aquela pessoa talvez que estava mais assim, apressada que você, tinha uma necessidade, né? Então, acho que a gente sempre pode fazer isso, pacificar uma situação, ou falando, ou às vezes não falando, que eu acho bacana demais. Eu leio muito sobre o poder do silêncio, sabe? Você não responder. E não é covardia você não responder, é porque você não vai esticar uma conversa. A pessoa quer que você responda para justamente fazer uma resposta em cima da tua resposta, sabe? Então, se calar, se silenciar, também é um pouco sabedoria e também é poder escutar a voz de Deus, é dar aqueles 10 segundos que Chico Xavier falava, enche a tua boca de água para você não responder, conta até 10. Aí o que acontece? Quando passam os 10 segundos, você já não vai falar com a intensidade, com aquela vontade de responder como você queria antes. Então, acho de silenciar, escutar a voz de Deus, se acalmar o coração, que nem a outra moça escreveu, né, acho que foi a mãe daquela criancinha que se operou do coração, que ela narrou, né, que ela estava tão ansiosa com a cirurgia e que ela escutou a voz de Deus, confia, confia, e ela se apaziguou, né? Então a gente também tem que, a nossa agitação, quando a gente também não está em paz, o que a gente tem que tentar fazer? Vamos, já que eu não fico ter paz mesmo, vou pegar a paz de Deus, né? A que vem de Deus. Me calo, tento ficar, tem que ter bom ânimo. Eu sempre falo, bom ânimo é bastante. Então, se não está difícil a situação, tenha bom ânimo. Vamos não só esperar, eu gosto de falar, vamos esperançar, esperar com esperança, né? E tudo tem um aprendizado. Aqui ele fala das catástrofes, então me lembra das leis da destruição, né? Que também está lá nas leis divinas, tem a lei da destruição. Terminar, destruir alguma coisa. Para que destruir? Para nunca mais existir? Pelo contrário, para novamente existir de uma maneira mais correta, mais adequada, né? Que isso implica toda a crise, toda a destruição, implica em algum crescimento, alguma evolução, né? E lembrar, terminar essa frase com Chico Xavier: tudo passa, isso também vai passar. É isso. Obrigada. Obrigada, Rosa. Olha, temos alguns minutinhos ainda em relação ao comentário dessa lição. A Maristela está entrando. A Suzy quer falar alguma coisa? Suzy, a Liane entrou também. Temos 4 minutinhos, antes de passar para a segunda fase, né? Que é o livro dos Espíritos.
Mas, gente, só um minutinho. Eu estava pensando assim, né? Nessa frase, quando ele fala, tempestades de quando em quando sacodem largas faixas da terra, né? Mas Deus, pelas forças da natureza, faz o equilíbrio de tudo. Pessoal, vamos levar isso para dentro de nós mesmos, né? De vez em quando, a gente não é sacudida por uma tempestade? Não é não, Tatsuko? É verdade. A gente é sacudido e você acha que é o fim. Você fala assim, acabou. É o fim. Mas aí você passa a entender que é o começo, né? Isso é lidar bem com a finitude. Não existe finitude. Existe apenas uma mudança, né? A finitude pela morte é uma mudança. A finitude de um país para o outro é uma mudança. A finitude de um emprego é uma mudança. Sempre tudo que acontece é para o bem nosso. Sempre, tudo. Então, é Deus que está ali no comando dessa mudança, né? Então, nada termina. A finitude é simplesmente uma ilusão. Nós somos o exemplo da finitude, né? A finitude da beleza, a finitude da energia, a finitude do pleno, né? Hoje você vai andar, você sai, você vai. O que você levava meia hora para fazer, hoje você está levando 1 hora, 40 minutos, né? De repente é a finitude de mais energia que você tinha, agora você tem menos. Mas por isso acabou tudo? Não. Aí é que você tem que ter mais garra, mais força, né? Coragem, mulher, vamos em frente, né? Então, não é o fim, é o começo de um novo ciclo na nossa vida, né? E de outro exemplo que a gente tem que sempre deixar aqui na Terra, para quem vem atrás de nós, né, gente? Vamos pensar nisso, né? Atrás de nós vem vindo gente. O que eu vou deixando pelo caminho? Flores, espinhos, perfume, ou cheiro ruim. Alguma coisa a gente vai deixando pelo caminho, né? Porque atrás vem gente. Então vamos pensar nisso também, né? Que pacificar também é o que você vai deixando pelo caminho, que o que vem atrás vai segurando, né? Verdade, E vai verdade. aprendendo, né? Isso mesmo, Ana Carmen. A senhora colocou num ponto importante aí, que eu acho, né? Que pacificar é essa mudança, aceitar a renovação, É, que para nós ainda é muito difícil, né? Mas muito. eu acho que é Porque isso que você... a gente acha que é o fim, né? E não é o E fim, é o não é. começo. É É, ressignificar tudo, né, Dona é. Carmen? É renovar, Recomeçar. é É, recomeçar. Todo recomeço é uma graça, né? De você poder enxergar tudo de forma diferente, ver com outro olhar, com outra profundidade de conhecimento e de sentimento. É é, tudo muito novo, né? E ele nos é. permite isso dia a dia. Ô, Joana, Está na hora. não, só lembrando, o meu neto veio morar comigo, né? E Uhum. é um jovem rapaz de 22 anos, né? De 23. Então, é o fim ou é um recomeço? É um recomeço, É um recomeço. com uma energia triplicada, quadruplicada. Nossa! Aí já a gente já pensa ali na marmita, na roupa que ele vai vestir amanhã, aí eu já vou passar o uniforme, aí já vou fazer. Então, é um grande recomeço. Não foi o fim, não. É um recomeço, é isso aí mesmo. É. É o amor fazendo e acontecendo e servindo, né, Dona Carla? Sempre, Sempre. sempre. Isso aí. Tá começando, Suzy, tá começando. Dona Carmen, é todo seu hoje, é a 165, né? O palco é É da um meio. senhora agora. Oba!
Vamos lá, é muito bom recomeçar, reconstruindo, né? É construindo e reconstruindo. Tem uma lição no Jesus no Lar que conta a história de uma mãe que vai mostrar para uma filha pequena quando estão desmanchando uma casa. Então ela explica para a filha, né? Que para recomeçar você tem uma grande demora, né? Porque você tem que pôr tijolo por tijolo, você tem que fazer a massa, né? O cimento e tarará e tarará. Mas para você destruir, basta marteladas, né? E basta algumas coisas que vão caindo pouco a pouco para você ir destruindo. Mas depois você ali naquele mesmo lugar você reconstrói, né? Algumas outras coisas que vão ajudar outras pessoas. Então, eu acho bonita essa lição do Jesus no Lar, do recomeçar, né? Do reconstruir. E vamos lá, na 165, ele pergunta assim, essa é a pergunta bem longa, né? Por isso que eu falei de deixá-la sozinha. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? Uma grande influência, pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação. Mas a prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência. Gente, olha aí de novo a pacificação, né? Então, quando você pacifica o teu interior, o teu espírito, a tua consciência, você até já sabe o que vai acontecer lá na frente, né? E você já vai se preparando. E você vai sofrer menos. Porque, na verdade, pessoal, é uma forma de você ser submissa a essas leis de Deus, né? E vamos falar a verdade, gente. Quem é submissa às leis de Deus também é submissa a alguém que está à sua volta. Então, é o chefe, é o supervisor, é aquela pessoa que é responsável por aquela tarefa que é acima um pouco de você. Então, isto é submissão. Submissão a uma pessoa que está em casa e está doente, né? Quantas pessoas a gente conhece que estão com uma pessoa doente? Não só doente fisicamente, né? Doente espiritualmente, doente mentalmente, emocionalmente, né? E a gente se submete para não haver mais problemas, né? Problemas mais maiores, assim, mais difíceis de serem resolvidos. Isso também é submissão às leis de Deus, né? Então, imaginemos nós. Ontem no trabalho mediúnico se apresentou um rapazinho que ele havia cortado os pulsos. Só que ele se reconhecia como vivo, mas a gente sabia que ele não estava vivo, né? E ele dizia assim: eu não quero morrer, mas ele gritava e ele repetia várias vezes: tia, eu não quero morrer, tia, eu não quero morrer. Eu disse: então, mas você não vai morrer. Quem disse que você vai morrer? Se a morte não existe, você nunca vai morrer. Então, como eu vou me. Se eu pratico um ato, eu sei que aquele ato ele vai ter alguma projeção, não tem? Então, quando eu pratico, eu preciso me preparar para aquilo, para o resultado daquilo que eu fiz, né? Isso é a lei de ação e reação. Então, se eu vivo bem a minha vida, se eu sirvo a Jesus, se eu fico tranquila, se eu faço o meu melhor, eu vou ter medo da morte? Claro que não, né? Eu vou compreendê-la. E eu vou saber, é isso que ele fala, do conhecimento do Espiritismo. Se eu conheço um pouco de Espiritismo e eu sei que a vida continua, eu sei que a morte é apenas uma passagem e eu não a provoquei, e sim eu estou convivendo com ela de uma forma normal. Então eu não tenho medo dela, né? Porque ela não me assusta, porque eu confio nela. Olha que bonito, né?
Confiar na morte, olha que coisa linda. De repente, que morte? Pode ser a morte de alguma coisa que você já não vai mais utilizar nessa vida, né? A morte de um momento de desespero porque você perdeu o emprego, ou a morte da esperança, ou a morte de alguma coisa que não deu certo na tua vida, né? Que você tinha perspectiva, você tinha... e você está frustrada agora, né? Isso é uma morte também. Como é que eu lido com essas pequenas mortes? Para eu poder lidar melhor com a maior, né? Que é apenas uma passagem. E aqui ele diz, no momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Sente-se como atordoada no mesmo estado de um homem que saísse de um sono profundo e procurasse compreender a situação. A lucidez das ideias e a memória do passado voltam à medida que se extingue a influência da matéria e que se dissipa essa espécie de nevoeiro que lhe turva os pensamentos. A duração da perturbação de após-morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, como de muitos meses e mesmo de muitos anos. Aqueles em que é menos longa são os que se identificaram durante a vida com o seu estado futuro, porque então compreendem imediatamente a sua posição. Olha, gente, que coisa mais linda, né? Quer dizer, se eu já estou me preparando para o meu futuro, eu já sei o que eu vou ter que enfrentar, não é? Isso faz parte da inteligência espiritual. Uai, mas isso é absolutamente lógico, né? Qual vai ser meu fim? Uai, a morte. Mas a morte de quê? A minha morte física. Que, pelo amor de Deus, ó, já acabou. Ficar aquele corpo feioso, tudo enrugado, amassado, né, estrupiado. Ah, não quero isso. Quero morrer bonitinha, né? Não é, não, enquanto eu servir a Jesus, né? Enquanto tá tudo meio certo, tô andando, caminhando, né? Olha que maravilha. Mas o nosso futuro é óbvio, é claro, é nítido, né? Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, segundo o caráter dos indivíduos e, sobretudo, de acordo com o gênero de morte. Nas mortes violentas por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos e etc., o espírito é surpreendido, espanta-se, não acredita que esteja morto e sustenta teimosamente que não morreu. Não obstante, vê o seu corpo, sabe que é dele, mas não compreende que esteja separado. Procura as pessoas de sua afeição. Dirige-se a elas e não entende por que não a ouvem. Esta ilusão se mantém até o completo desprendimento do espírito. E somente então ele reconhece o seu estado e compreende que não faz mais parte do mundo dos vivos. Este fenômeno é facilmente explicável. Surpreendido pela morte imprevista, o espírito fica aturdido com a brusca mudança que nele se opera. Para ele, a morte é ainda sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, como continua a pensar, como ainda vê e escuta, não se considera morto. E o que aumenta a sua ilusão é o fato de se ver num corpo semelhante ao que deixou na terra, cuja natureza etérea ainda não teve tempo de verificar. Ele o julga sólido e compacto, como o primeiro, e quando se chama a sua atenção para esse ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Gente, é o nosso perispírito, né, que ele se refere aqui. Agora, vocês já imaginaram a gente mortinha da Silva e você vendo o teu corpo intacto ali, bonitinho, né? Totalmente fluídico. Então, por isso que o espiritismo é tão cativante, né? Ele te explica tudo isso. Desculpem.
E como ele te explica, você passa a não ter tanto medo. Então a gente tem medo de si mesma, né? Fala a verdade, não é não? Gente, só um minuto. Vou pegar um gole de água. Desculpem. Assemelha-se este fenômeno ao dos sonâmbulos inexperientes, que não creem que estar dormindo. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e podem ver, não acham que estejam dormindo. Alguns espíritos apresentam esta particularidade. Embora a morte não os tenha colhido inopinadamente, não pensavam em morrer. Vê-se então o espetáculo singular de um espírito que assiste os próprios funerais, como os de um estranho, deles falando como de uma coisa que não lhe dissesse respeito, até o momento de compreender a verdade. Gente, a gente vê muito isso no trabalho de atendimento fraterno, né? Às vezes, o último recurso que a gente tem é realmente ir pincelando para o espírito que ele está falando através de um outro corpo, que aquele corpo não é dele, que aquela roupa não é dele, talvez seja até de outro sexo, né? Porque se é um menino que morreu, né? Um homem, e o médium é uma mulher, então a gente sutilmente, delicadamente, educadamente, caridosamente, a gente fala, né? Veja bem, esta é a sua roupa? E aí ele se espanta, né? Como é que eu não estou vestido com roupa feminina, né? Eu sou um menino, né? Eu sou um homem. Então a gente tem que ir com muita sutileza, com muito respeito, né? Mostrando pequenas coisas. E quando acontece, como ele fala aqui nessa lição, do mortinho estar assistindo o próprio enterro, né? E, e ele nega que ele morreu, né? A gente vai também, da mesma forma, com toda delicadeza, mostrando a pessoa que está ali, né, no caixão, mas com muito amor e se nos é permitido até pelo benfeitor que está dirigindo o trabalho, né? Então aí a pessoa muitas vezes cai em si e a única forma dela expressar a sua dor é o choro, né? Porque é muito difícil você aceitar esta finitude, né? A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante à que acompanha um despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não está pura e cheia de ansiedades e angústias. Nos casos de morte coletiva, observou-se que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado, ou somente se preocupa com aqueles que lhe interessam. Gente, muito maravilhoso, né? A doutrina, ela é linda, né, gente? Ela te tira aquela cisma, né? Uma vez eu atendi um espírito que dizia assim: eu tô cismada que eu morri, hein? E eu achei tão interessante, né, essa observação, porque ela queria saber se realmente ela tinha morrido, mas por isso que ela perguntava e ela dizia que cismava. Isto é, eu cismo, eu desconfio que eu morri, né?
Então, aí é um campo mais fértil para você poder também trabalhar. Gente, é isso que eu queria falar com vocês, para a gente poder ir agora para outra parte do trabalho. E eu agradeço muito e a gente vai refletir durante a semana, né? Será que nós estamos preparados para a finitude? Eu não falei para a morte, gente, eu falei para a finitude. Cada um entenda como quer. Pode ser a finitude de eu não poder mais comer doce, de eu não poder comer mais pastel, pode ser isso também, a gente não sabe, né? Verdade. Mas Obrigada, dona muita Carmen. paz, muita paz para todos, pacifiquemos sempre, tá? Obrigada, viu? Obrigada. Eu dei uma lida aqui, gente, em relação a essa questão, aos comentários de Miramês, né? E eu acho interessante estar lendo uma parte aqui para vocês. Aguente mais um pouquinho aí. Aí o comentário é o seguinte: certamente que a doutrina espírita exerce muita influência para diminuir o tempo mais ou menos longo da perturbação espiritual após a morte. No entanto, é preciso que o estudante do espiritismo coloque em prática os ensinamentos colhidos no Consolador prometido. A perturbação que ocorre no transe da desencarnação, pela passagem de uma vida para outra, sem que esperemos essa mudança brusca, nos causa um impacto e, por vezes, perdemos a razão, cuja recuperação demora mais ou menos, de conformidade com a nossa evolução. Quando estamos dotados de uma pureza de consciência, essa não impede a nossa lucidez. Vale muito o conhecimento das leis naturais, principalmente quando vivemos essas leis, do modo que foi ensinado por Jesus no seu Evangelho. Depois da divulgação da doutrina espírita na Terra, os espíritas e os espíritos encontram maior facilidade de se libertarem da inconsciência depois da morte. Os que já se encontram fora do corpo, vagando por aí, sem um verdadeiro conhecimento da verdade, foram esclarecidos. E muitos deles hoje trabalham nas fileiras dessa filosofia maravilhosa e santa, capaz de devolver a vida às criaturas mortas por ignorância. O espiritismo, na sua profundidade, é o mesmo cristianismo e mostra a todos o caminho do amor, que na terra se transforma em caridade e passa a despertar os homens para a vida em Cristo. O bom homem, paciente nas suas funções, alegre nos seus gestos, honesto na sua vida, e que ama a verdade, ao beirar-se do túmulo, cruza seu portal com tranquilidade, por saber que os que já se foram com os mesmos ideais o estão esperando, como o bom combate que venceu a si mesmo. São duas forças imprescindíveis na vida da criatura: conhecer e praticar. Conhecer o valor do perdão, mas perdoar. Conhecer as belezas da gratidão e ser grato aos benefícios recebidos. Conhecer os frutos do trabalho com justiça e ser justo em todos os aspectos. Conhecer os valores da fraternidade e ser fraterno. Sentir e entender que o amor é a vida, mas amar sem distinção. Essas diretrizes nos levam à verdadeira libertação. E se praticarmos todos estes preceitos de Jesus, não passaremos pela morte, porque estaremos sempre na vida. E essa vida pulsa na vida de Deus. É muito bom e nobre que conheças a doutrina espírita. No entanto, certifica-se se estás a entendendo como ela é, com as profundas ligações com o nosso Senhor Jesus Cristo. Se os teus sentidos encontrarem o Jesus nela, vá em frente, seguro de que nunca errarás o caminho para Deus, por este prêmio. Não obstante, se ela te faltar durante a vida, busque entender o que a dor quer te transmitir, ou então, o que ela quer te ajudar a permanecer consciente em todos os trânsitos, principalmente na passagem do mundo físico para o mundo espiritual. Juntemos nossas forças para conhecer e viver o que aprendemos de bom, mediante os nossos esforços no dia a dia.
Ah, o milanês ele Maravilhoso, né? é maravilhoso. É. Tudo que a dona Carmen tinha colocado, assim, e ele põe ainda com charme, né, Roberta? Assim, com uma leveza, com uma clareza, assim, tão grande, né? Então, vocês possam ler novamente em casa esse texto do milanês, que é muito lindo. Eu fico... eu leio e toca profundamente, né? E é Ô, isso, gente, Joana, está na hora. ô, Joana, a semana que vem, a pergunta 166 até a 170 são pequenininhas, são perguntas e respostas assim bem pequenas. Podemos fazer? Podemos, com certeza. Então, E tá bom. daremos conta. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, senhora, dona Carmen. Bom, aproveitando esse encontro maravilhoso, né, suave, que o nosso coração esteja cheio de paz e que possamos não só compreender a lição, mas exercitá-la um pouco a cada dia, né, para que possamos ser pacificadores. E juntos, com um coração pleno de paz, que possamos envolver a Joana para a mensagem desta tarde, para as vibrações e para a prece de encerramento. Que assim seja. Boa tarde a vocês todos aqui hoje, onde remete ao Pai. Primeiramente, agradecemos e abramos nossos corações para o Pai maior. Gratidão, Senhor, pela vida que nos dá. Gratidão pelo momento, até pela união e por podermos estar aqui. Em seu nome, Pai todo misericordioso, estende sua luz sobre nós, nos guiando nas trevas que hoje o homem anda. Nos dê o direcionamento através de seu Filho Jesus. Gratidão, Senhor, por cada momento de minha vida, por cada instante compartilhado, na alegria, na tristeza, na dor. Todos eles me transformam no que eu sou. Com Jesus pleno em mim, me fazendo guerreira do bem, lutadora da luz. Senhor Deus, Pai, Mãe, receba humildemente a nossa gratidão por tudo que nos é ofertado. Estendemos, Senhor, a nossa gratidão aos pais terrenos que lutam pelas suas famílias, pelos seus filhos e os conduz. Obrigada, Senhor. E para todos os pais que já estão no plano espiritual, que recebam também a nossa gratidão pelo trabalho realizado em cada um de nós. Aqueles pais doentes, aqueles pais que deserdaram da missão da paternidade, que sejam trazidos para essa responsabilidade. Que seu coração se abra para essa linda tarefa de cuidar e zelar e servir, ser pai. Obrigada, Senhor, por tudo, por todos aqui. Que cada um receba em seus lares esta luz iluminando cada canto, cada recanto, adentrando e envolvendo todos. O sagrado lar terreno, que tem como âncora a mãe e o pai. Senhor Deus, abençoe todos aqui presentes e que possamos, unidos, reunir nossa prece em prol do nosso planeta, da nossa humanidade. Que sejamos pacificadores em seu nome, levando a paz, levando a força,
levando a união em cada canto que necessita, iniciando por nós mesmos. E sintamos Jesus dentro de nós. Obrigada, Pai maior. Reunidos aqui, estamos em prol do amor terreno, do amor divino, da pacificação dos homens, de entenderem a unidade que é ser seu filho. Amado, zelado por ti, 24 horas no dia. Nos dê, ó Pai, a força de luta, a luta do bem contra os nossos leões, contra as nossas tormentas. Nos apazigue, Senhor. Nos traga a paz do seu Filho. Nos dê essa fé e a certeza de que estamos sendo conduzidos da melhor forma. Que tenhamos a esperança em nossos corações. Quanta alegria compreender a nossa estada aqui na terra. É uma bênção, é uma graça. Senhor Deus, gratidão. Rogo por todos os irmãos, aqueles que partiram de forma súbita, inesperada, aqueles que estão vivos e mortos ainda na terra, porque não conheceram a sua luz. Rogo para que todos recebam a nossa vibração de muita luz e muita paz. Que eles se sintam acolhidos, amparados em seu nome, Pai. Agradecemos, Senhor, e rogamos que a nossa Mãe Maria, com o seu manto, acolha aqueles em grande dor. Aninhe na sua luz e no seu amor. A terra, maravilhosa terra, tão bem construída nos alicerces do seu amor. Que possamos respeitá-la, que possamos zelar por ela, iniciando com o cuidado de nós mesmos, estendendo aos irmãos menores, à natureza, aos animais, a tudo que aqui se encontra. E não nos esqueçamos que somos eternos. Graças ao Pai, ao seu amado Filho, eu só posso agradecer. Todo o tempo, rogando, e abra meus olhos e meu coração. O meu, os nossos, o de todos, para essa luz divina, nos fazendo trabalhar servilmente no bem, abraçar cada dia como uma bandeira branca, nos acendendo para trilharmos esse caminho. Senhor Deus maior, toda a gratidão de seus filhos, todos aqui, encarnados e desencarnados, na sua presença, humildemente agradecemos pelo seu amor, que nos fortalece e nos ilumina. Graças ao Senhor, aqui estamos, nessa luta diária do bem fazer. Acalente o coração daquele que sofre. Acalente a dor daquele que parte. Acalente a dor daquele que adoece. Acalente a dor da fome. Acalente a dor do frio. Nos faças melhores cada dia, com seu amor, com sua apoio, e possamos trabalhar esse continuamente. Graças ao Pai. Que assim seja, irmãos. Que possamos dar continuidade ao nosso trabalho, agradecendo a espiritualidade que nos acompanha, que nos guia, que nos orienta, pedindo a Deus para acalmar o coração de todos
que possamos dar prosseguimento com o nosso atendimento fraterno. E que todos tenham uma ótima e abençoada noite. Graças a Deus.